Olá pessoal, tudo bom? Então, seguindo aqui com as nossas aulas de trigonometria, a gente já viu a ideia de seno e a ideia de cosseno no ciclo trigonométrico. Agora a gente vai localizar a tangente no ciclo trigonométrico, tá? Então, primeiramente, a gente vai ter que definir, né, um novo eixo chamado eixo das tangentes, tá? Então, além do eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, e o eixo vertical, que é o eixo dos senos, a gente tem um outro eixo que é tangente ao ciclo trigonométrico no ponto A, que é onde a gente começa a rodar por ele, né? Mas primeiro, o que é uma reta tangente, né? Uma reta tangente é aquela reta que toca a circunferência num único ponto, tá? Então, essa reta aqui, embora não pareça, mas se a gente for dando zoom vai dar para perceber melhor, só encosta no eixo, na circunferência trigonométrica, neste ponto, que é o ponto A, tá? E a gente vai dar uma orientação para ela no sentido das ordenadas. O que é isso? Para cima eu tenho os valores positivos e para baixo eu tenho os valores negativos, tá? A origem vai ser no ponto A e a unidade igual ao raio do ciclo, né? Então, se isso daqui mede 1 e eu vier para cá, essa distância também vai ser 1, tá bom? Então, essa aqui é a reta das tangentes. O correto é a gente escrever até TAN, tá? Então, o que vem a ser a tangente de um certo arco? Então, eu tenho aqui o arco, tá? Um ângulo X, tá? A tangente de um arco é determinada pela reta auxiliar, né, tracejada, que passa pelo centro de O e pela extremidade do arco, marcando um ponto T no eixo das tangentes. Aqui faltou um I. Não entendi nada. Tem aqui o arco, tem aqui o ciclo trigonométrico. Opa! Tem aqui o ciclo. Nesse ciclo, eu vou marcar um ângulo. Então, tem aqui o meu arco X aqui, certo? A gente já sabe que o seno dele e o cosseno são encontrados fazendo prolongamento no eixo X e no eixo Y, né? Seno na vertical, cosseno na horizontal. Para a gente determinar a tangente desse ângulo, olha o que a gente vai fazer. Eu vou traçar aqui o eixo das tangentes, tá? Vou pegar esse arco e vou prolongar ele, vou esticar ele até chegar lá no eixo das tangentes. Ele vai pegar o eixo das tangentes no ponto T. Essa medidazinha aqui, ó, que vai ser a tangente de x. Então, olha nesse ciclo trigonométrico mais bonitinho. Então, tem aqui o meu arco X. Passando pela origem, eu faço esse tracinho auxiliar, né? Essa retinha tracejada, que vai me mostrar aqui o meu arco X. Ele vai pegar o eixo das tangentes nesse ponto. Essa medida aqui, que vai ser a medida da tangente de x, tá bom? E os sinais, pessoal? A tangente vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Olha só, eu tenho um arco aqui no primeiro quadrante. Na hora que eu estico ele, pegou aqui positivo, né? Então, aqui eu tenho a tangente de x, essa medida aqui. E no terceiro quadrante? Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Olha só no terceiro quadrante. O meu arco pegou isso tudo aqui, certo? Então, a extremidade do meu arco é aqui. Vou prolongá-lo até encontrar o eixo das tangentes. Ó, esta medida que eu estou pintando de vermelhinho, que é a tangente de x. Repara que está do lado de cima do eixo das tangentes. Então, no terceiro quadrante, tangente é positiva. E a tangente é negativa no segundo e no quarto quadrantes. Ó. Esse ângulo aqui do segundo quadrante. Vê até aqui o meu ângulo X, correto? Bom, era aqui meu ângulo X. Ah, mas como que eu faço para ele chegar na tangente? Eu vou esticar até encontrar aqui no eixo das tangentes. Este pedacinho aqui, que é a tangente do eixo X, do meu ângulo X. Repara que agora eu estou para baixo no eixo das tangentes. Então, esse cara é negativo. Mesma coisa se eu tiver, então aqui é o meu segundo quadrante, tanto faz numeral romano como número arábico. E agora no meu quarto quadrante. Quarto quadrante, dei essa volta toda, cheguei aqui,
Está aqui meu ângulo, não é? Isso aqui tudo é o ângulo, né? Vou prolongar, vou esticar ele até chegar no eixo das tangentes. Chegou nesse ponto, este pedacinho aqui, essa parte do eixo das tangentes, que é a medida da tangente de x, como está para o lado negativo, está para baixo, essa tangente é negativa, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, obter aqui o valor da tangente de 150 graus. Bom, o que a gente tem que fazer? Primeiro descobrir onde está a tangente de 150, né? Então, isso aqui é 90, 270, 180 graus. O 150 vai estar entre o 180 e o 90. Então, 150 graus vai ser este arco aqui, ó. Tá? Então, tudo isso daqui vai medir mais ou menos 150 graus. Bom, primeiro eu tenho que ver o seguinte, qual vai ser o sinal da minha tangente? Eu vou puxar ela, né, a extremidade, até lá o eixo das tangentes. Isso daqui vai ser, então, a tangente de 150 graus. E a gente já está percebendo que a tangente de 150 graus é negativa, é menos. Ah, mas como que eu vou saber o valor exato? Eu jogo ele no primeiro quadrante, né? 150 graus, vejo quem que é o representante dele, quem que é o correspondente dele no primeiro quadrante. De que jeito? Lembra que você vai puxar até o primeiro quadrante, né? Você vai ter, então, esse arco X aqui, né? Como que eu descubro o X mesmo? Era para eu ter chegado em 180 graus, só que faltou X. Então, 150 graus é 180 menos X. Mando o X para o primeiro membro, o 180 não muda, mando 150 com operação contrária. Portanto, o X é o ângulo de 30 graus. Então, a tangente de 150 graus vai ter a mesma medida da tangente de 30, só que com sinal negativo. Ó. Então, tangente de 150 é menos a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus a gente sabe, né? Opa. Então, tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente de 30. Tá? E o 240, o que eu faço com ele? Mesma ideia. Eu tenho aqui, no ciclo trigonométrico, 90, 180 graus, 270 e o zero que é congruo ao 360. Se eu quero localizar o arco de 240, eu lembro que ele está entre o 180 e o 270. Então, ele está aqui, ó, mais ou menos aqui. O que é o arco de 240 graus? Tudo isso daqui, tá? E essa aqui que mede 240 graus, tá? Então, a tangente de 240 graus, vamos ver se é positivo ou negativo? Como que eu faço isso? Prolongo ele até chegar no eixo das tangentes. Chegou lá no ponto T. Esta medida aqui que eu estou pintando de azul, que é a tangente de 240 graus. E ela é positiva. Então, ela vai ter o mesmo valor da tangente de algum ângulo correspondente ao 240 lá no primeiro quadrante. E repara que está parecido com o que a gente já fez, né? Olha só, o correspondente do 240 lá no primeiro quadrante é esse arco aqui, o nosso x. Mas como que eu chego no x, né? Lembra que para eu chegar no 240, eu cheguei até no 180 e andei mais x. Então, 180 mais x. Então, lá no primeiro quadrante, 180 mais x é igual a 240. X é igual a 240 menos 180. X é 60 graus. Então, o correspondente ao 240 graus lá no primeiro quadrante é o 60. E a tangente de 240, como a gente já viu agora há pouco, é a tangente de 60. Tangente de 240 graus é igual a tangente de 60, né? Raiz de 3. Certinho? E aqui, tangente de 315, né? Vamos descobrir onde que o 315 está lá no ciclo. 90, 180, 270, o zero que é congruo ao 360
O 315 está entre o 270 e o 360. Vai estar mais ou menos aqui, tá? Então, essa volta toda que é o meu ângulo de 315 graus. Eu precisei fazer isso tudo aqui, para chegar até no 315. Então, a tangente de 315 vai ser igual. Vamos descobrir o sinal. Como faz? Prolongo a partir desse ponto até chegar no eixo das tangentes. Vai encostar nesse ponto T. Este segmento aqui vai ser, então, a tangente de 315 graus. Como está para a parte de baixo do eixo, ele vai ser negativo. Vai ser igual a menos a tangente do correspondente a esse cara lá no primeiro quadrante. Então, o que a gente faz? Joga o 315 lá no primeiro quadrante. Passo aquela reta paralela com o eixo vertical, né? Então, eu vou ter lá no primeiro quadrante um ângulo x, que é o correspondente ao 315. Aí eu tenho que me lembrar, como que eu descubro o x, né? Era para eu ter chego até o 360 graus. E se aqui em cima é x, aqui embaixo também. Só que ficou faltando x, né? Então, jogando esse cara no primeiro quadrante, 315 graus é igual a 360 menos x. Mando o x para o primeiro quadrante, o 360 não mudou, o 315 vai negativo. Então, x é 45 graus. Como a gente já viu que a tangente de 315 é negativa, a gente só completa que ela é menos a tangente de 45. Então, tangente de 315 graus é menos 1, né? Já que a tangente de 45 é um positivo. Ah, mas e agora, professor? A tangente de 2190 graus. Eu sei que eu dei várias voltas aqui, não é? Então, a gente tem que ver quem que é esse cara na primeira volta. De que jeito? Divido 2190 por 360, tá? 2190 dividido por 360 vai dar 6. 6 vezes 360, 2160. Fazendo a subtração aqui, sobra 30 graus. O que isso significa? Que foram dadas 6 voltas no ciclo trigonométrico e foi parar no 30 graus. Isso quer dizer que 2190 graus ele é congruente a 30 graus. Quer dizer que se eu pegar e der 6 voltas no ciclo trigonométrico, o lugar que eu vou parar é o mesmo lugar do 30 graus. A tangente de 30 a gente sabe que é positivo, né? Então, tangente de 2190 graus é igual a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus a gente sabe, né? Então, 2190 graus, a tangente dele, raiz de 3 sobre 3. Tá certo? E agora aqui uma expressãozinha bonitinha para a gente se divertir, né? Calcule o valor dessa expressão aqui, cosseno de 5x, menos seno de 15x sobre 4, mais a tangente de 5x sobre 8 para x igual a 2π sobre 5. Nossa, vai misturar radiana, vai virar uma bagunça, né? Então, primeiro passo, x, vou transformar ele em graus, que aí vai facilitar a minha vida. Para isso, o que eu tenho que lembrar? Que o π corresponde a 180 graus. Então, o x fica 2 vezes 180 dividido por 3, por 5, né? Aqui o valor do x. Então, x é igual. Dica, se você puder dividir, simplificar para ficar menor, simplifica. 180 dá para dividir por 5, vai dar 36, tá? Então, o x aqui vai ser 2 vezes 36, o x vai ser 72 graus. Tá, e aí, o que eu faço? Bom, primeiramente a gente pode descobrir quem que são esses ângulos que está sendo pedido, né? Vou fazer tudo separadinho para facilitar a minha vida.
Então, o primeiro cara aqui é o 5x, que é 5 vezes 72, que é 72 vezes 5, ou 360 de novo. Belezinha, então o primeiro cara está feito. O próximo é 15x sobre 4, que é 15 vezes 72 sobre 4. Eu vou pegar e simplificar para minha conta ficar mais fácil. 72 dividido por 4 é 18, tá? Então, esse aqui vai ficar 15 vezes 18, que vai dar 270 graus. Então, esse cara eu já descobri quanto vale, esse ângulo também. Falta esse aqui, né? 5x sobre 8, que é 5 vezes 72 sobre 8. O 72 dá para dividir por 8. Então, vai ficar 5 vezes 9, que é 45 graus. Tá? Então, a nossa expressão vai ficar assim, ó. Cosseno de 5x, 360 graus, menos seno de 270 graus. Isso tudo aqui dentro do parêntese. E o resultado eu vou dividir pela tangente de 45 graus. Agora é só substituir os valores, ó. Não lembro, ciclo trigonométrico. Está aqui. Cosseno de 360. Então, 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E o 0 é congruente ao 360. O cosseno é a projeção horizontal dele, né? Então, ó, o cosseno de 360 graus é 1. Então, cosseno de 360 graus é 1. Menos, agora o seno de 270. Olha o 270, o tamanho dele no eixo vertical é 1, só que negativo, porque ele está do lado negativo, então fica menos 1. Cuidado que o primeiro negativo é o que a gente tinha na expressão e o outro é que esse 1 já tinha. Dividido pela tangente de 45, que é 1. O que eu faço? Regra de sinal. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar 1 mais 1 dividido por 1. Faça essa continha do parêntese. 2 dividido por 1. Então, essa expressão toda aqui, o resultado é 2. Tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais.